Bom, então continuando, a gente viu aí as formas de fazer a consulta, né, com a cláusula where, que aí a gente viu que nós temos os operadores relacionais AND e OR. AND, eu vou determinar várias condições e cada uma daquelas condições tem que ser atendidas. OR, eu vou colocar várias condições e aí basta que uma das condições sejam atendidas. A gente viu aí, a gente pode usar o IN, né, na substituição do OR, em vez de eu colocar OR, campo igual, OR campo igual, OR campo igual, posso botar campo in e botar todos os valores, né, para aquele campo. E vimos também que quando eu estou trabalhando com range, né, eu posso colocar maior e menor, quer dizer, tem que ser maior que tanto e menor que tanto, ou eu posso usar o between também, que eu estipulo o valor inicial, o valor final, ele vai continuar, ele vai entender aquela sequência, né? Vou falar agora um pouquinho do lie, e aí já aproveitando para falar sobre consultas por string. Lembrando que quando a gente fala de consulta, sempre que a gente usar filtro, a gente tem que pensar em dois pontos relacionados à performance. Primeiro, pesquisas em cima de números, elas sempre são mais rápidas. Então, se eu quiser fazer uma consulta e eu quiser buscar uma pessoa pelo nome e eu tentar buscar a pessoa pelo seu ID, pelo seu número de registro, o número de registro vai ser sempre mais rápido, porque a comparação numérica ela é binária, então ela é muito mais rápida. A forma que a gente tem para tentar amenizar esse problema da performance é a utilização de índice. Então, segundo ponto, quando eu quero fazer filtro, é sempre importante eu considerar o uso de índices para acelerar aquela consulta. Então, se eu perceber que eu estou fazendo muita consulta em cima do nome, convém que eu faça um índice no nome para acelerar essa pesquisa. Lembrando que o índice ele também vai organizar os dados por aquele campo. Então, se eu fizer um índice por nome, na hora que eu fizer uma consulta, se o nome for o primeiro da lista, ele vai ser organizado pelo nome. Então, eu tenho que também ter isso em mente quando eu vou fazer um select. Chave primária já é índice automático. Toda vez que eu crio uma chave primária, o campo já vira um índice automaticamente. Repara que nessa tabela, o Business Entity ID, ele é uma chave primária, é o íconezinho aqui da chave. Se eu expandir aqui nas chaves, ó, aparece que ela é uma chave primária, primary key, e tem uma chave relacionada também. Se eu vier aqui nos índices, repara que tem um monte de índice, beleza, só que um deles, olha aqui quem é, da chave primária. Quer dizer, esse índice ele pode ser criado a qualquer momento. Então, eu venho aqui, ó, clico com o botão direito, novo índice. O índice ele pode ser clusterizado ou não clusterizado. Repara aqui para mim que o clusterizado nem está ativo, então resta para mim criar um não clusterizado. Aí agora eu vou escolher qual é o campo que eu quero indexar. Por exemplo, vou escolher aqui o campo name, né, o first name, na verdade, e aí ele já dá uma sugestão de nome aqui para mim, mas eu vou botar um nome menos difícil, né? Então, vou botar aqui, ó, X, né, de índice, um padrão que a gente costuma colocar, person by name, que aí eu já sei que eu estou fazendo o índice de pesquisas onde eu vou colocar filtro no nome. E aí dou OK, o índice está criado. Então, a qualquer momento agora, se eu fizer uma consulta, então, por exemplo, aqui, ó, name igual Gilo, então, o fato de eu ter indexado aqui já vai acelerar uma consulta. Provavelmente, se eu executar aqui, eu não vou notar muita diferença no resultado, né? Porque essa tabela é relativamente pequena, 19.000 registros, então eu não vou conseguir notar muita diferença. Mas quando eu pego aí a tabela chegando na casa dos milhões de registros, aí a gente nota essa diferença sensivelmente, tá? A questão assim, eu já peguei consultas que estavam levando 8, 10 minutos para executar, depois de eu colocar um link ou recriar a consulta cair para segundos. Assim, eu executar a consulta 10 segundos, 3 segundos, já tive casos assim, muito extremos de diferença de performance. E aí, quando eu perceber que a consulta, mesmo eu estando com o campo indexado, eu perceber que a consulta está começando a ficar muito lenta, eu posso recriar o índice a qualquer momento. Com o botão direito no índice e vem aqui, ó, rebuild. Então, eu consigo recriar aquele índice para que ele volte a organizar os dados, né? O índice ele vai fazer um código binário para uma determinada informação. Então, ele reorganiza o código binário para facilitar a pesquisa de novo. Então, coloquei aqui o uso, né, do igual mais uma vez. Isso aqui pode me trazer uma consulta exata. Só que muitas das vezes a gente não quer fazer uma consulta exata. Eu quero fazer uma consulta de proximidade, né? Vamos botar assim, uma consulta
perto do que o Google faz. Eu digito uma parte da informação e o Google localiza o restante para mim. Então, por exemplo, eu quero trazer todos os nomes que têm uma sequência de letras. Eu posso colocar, né, por exemplo, aqui, ó, LAN, né, eu peguei só uma parte do Dylan. Se eu mandar executar isso aqui, provavelmente não vai trazer resultado nenhum, porque eu não tenho ninguém chamado LAN. Então, eu quero fazer uma pesquisa de proximidade. A informação tem que estar contida naquele campo. Então, nesse caso, em vez de usar o igual, a gente utiliza o like. Like, ele vai dar a ideia de como, né? Parecido, pareça com aquilo ali. Então, o first name aqui, ele tem que parecer com tal informação. E, ao fazer essa coisa com like, eu tenho que dizer que a informação que eu estou colocando ali como parcial, se ela pode conter mais dados à esquerda e mais dados à direita. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um sinal de percentual à esquerda, eu estou dizendo o seguinte: antes do LAN pode existir outras coisas, pode existir mais informação. Se eu colocar o percentual aqui à direita, eu estou dizendo que depois do LAN pode existir mais informação também. Então, executando essa consulta, ele vai trazer, por exemplo, aqui, ó, Alan, né, falando que achou a informação antes, aí tem o próprio Dylan, que a gente já viu, mas também trouxe aqui, por exemplo, o Lance, e aí o Lance ele tem informação depois. Então, se eu quiser garantir, por exemplo, tenha que terminar com LAN, eu não coloco esse antes. Aí eu estou garantindo aqui o seguinte, desculpa, terminar com LAN, por cento tem que ser só antes. Então aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, pode ter informação antes desse LAN, mas não pode ter nada depois. Então, quer dizer, tem que terminar com LAN. Vou executar aqui, olha lá, Alan, Dylan, aí nota que o Lance sumiu, né? Mas aí apareceu uma outra aqui, então todas elas terminando com LAN. E a mesma coisa, se eu botar o percentual só aqui no final, eu estou dizendo o seguinte, eu tenho que começar com LAN, não pode ter outro início, tem que ser sempre começando com LAN. Então tá lá, o Lane, e depois teve a Lana. Então nós trouxemos aqui, né, o Lane, na verdade, a Lana. Então ele começou com aquela informação. Então aí a gente falou, né, um pouquinho do like, só que a gente tem que tomar muito cuidado com o uso do like, porque o like ele faz comparação, vamos dizer assim, comparação literal da informação. Então eu coloquei ali, né, a letra L, a letra A e a letra M. Ele vai sair procurando, varrendo toda a minha string, procurando aquelas letras. Então isso vai ser um pouco mais custoso para a minha consulta do que, por exemplo, se eu botasse uma informação específica, né? Então, eu vou ter que tem que ser igual além. Beleza, ele não vai se esforçar tanto, né? Ele vai procurar somente essa informação. Então, ele vai ter uma consulta mais rápida. Se eu fizer uma consulta aproximada, usando o like, aí eu vou ter um custo maior nessa consulta. E outra coisa legal também é que eu posso fazer utilizações, informações continuadas. Então, por exemplo, eu vou trocar aqui, vou pegar um outro campo que tenha mais dados, vou pegar aqui o Row ID, tá? Então, vou pegar aqui esse Row ID, Row Guide, na verdade, falei Row ID, mas é Row Guide, e aí eu vou botar aqui, ó, tem que começar com 931. Que é aqui o primeiro código que tem que começar com 931. Ver quantos ele vai trazer. Ó, ele trouxe já 5, né? Todos eles começando com 931. Só que eu quero que ele termine com 728. Então eu estou especificando aqui o começo e o fim. O que tem no meio não me interessa, né? Eu não estou preocupado em filtrar as informações intermediárias. Eu só quero especificar que o começo seja 931 e o término seja 728. Executando, ó, agora ele trouxe só um. Então, quer dizer, isso também pode ser possível. Eu posso ir colocando, né, percento no meio aqui para fazer com que a query se torne um pouco mais dinâmica. Por exemplo, se eu colocar aqui 1% antes e 1% depois, eu também vou determinar o seguinte, ó, essa informação aqui pode estar no meio da informação que eu estou buscando. Vamos ver se ele vai trazer mais alguma também, que só trouxe um. Mas repara que eu consegui, né, buscar usando o caractere coringa % aqui no meio da informação. Então eu posso usar o like com essas 3 combinações. Tem que começar com a informação que eu quero, tem que terminar com a informação que eu quero, ou pode ter, né, a informação com mais dados antes ou depois. Então eu tenho essas 3 combinações. Tá? Começa com, termina com, começa com, termina com, e contém. Né? Então, como eu mostrei aqui, o 931,
Quer dizer, contém aqui o 931, contém o 728, ok? Então a gente tem aí o uso do like. A gente precisa tomar muito cuidado, né, para não abusar dos likes, que o like ele vai ter uma perda muito grande de performance. Repara que eu tive o cuidado aqui, né, antes de começar a fazer as consultas, de criar um índice aqui, né, para garantir que a minha performance não fosse afetada. Claro, quando eu estou falando de uma consulta aqui de 19 mil registros, para a gente, se eu for parar para pensar, né, se eu tivesse que pegar uma tabela com 19 mil linhas e ficar procurando uma por uma, seria bem custoso, né? Mas para o banco de dados, não. Isso aqui é tabela pequena, tabela simples. Então, a gente, conforme a tabela vai crescendo aí, os dados vão chegando na casa dos milhões, aí já fica mais complicado a gente fazer uso do like. Então, é sempre bom a gente pensar: eu vou fazer consulta, eu vou botar filtros, eu vou pensar em mim para cada filtro que eu estou usando na minha consulta. É claro, eu vou fazer a consulta uma vez na minha vida e nunca mais. Não deu fazer um índice, né? Se eu perceber que eu estou fazendo muitas consultas, né, daquele bloco, citando ela muitas vezes, ou se eu perceber que um campo está sendo usado como filtro em muitas consultas, aí convém fazer uso do índice para acelerar a pesquisa. Então, falamos aí um pouquinho sobre o like, né, que apesar de ser recomendado usar com moderação, a gente vai utilizar muito dentro do nosso dia a dia. E aí, curtiu? Então se inscreve no canal, compartilha com a galera aí da faculdade, do trabalho, do futebol. Bora ajudar esse canal aí a crescer e espalhar mais a mensagem do universo do desenvolvimento. Valeu!